Olá, meus amores, tudo bem? Vim aqui prosear um bocadinho assim com vocês. Eu tava pensando, na verdade, eu tava estudando e aí eu dei aquela pausa pra pensar um bocadinho e resolvi vir aqui compartilhar com vocês. Tem um monte de canais na internet, um monte de profissionais muito sérios, com um trabalho bastante competente, mas que separam, né, os atendimentos e tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. Só canal, por exemplo, canal no YouTube só para mulheres, falando na questão de relacionamentos, só para mulheres, só para homens. E uma coisa que me perguntam bastante, qual é o seu público? Todos. Todos no sentido de, claro que eu não atinjo todo mundo, né? Mas quando eu falo todos, é para homens e para mulheres. Eu não falo só para um ou só para outro. Por quê? Porque na medida que eu falo sobre relacionamentos, portanto, as pessoas vão se relacionar. Pensando em todos os públicos, na verdade, né? Mas nós temos relacionamentos héteros e homo. E tá tudo bem. Então, cada um vai se identificar ou não com o que eu abordo. Mas pensando que as pessoas se relacionam com outras e pensando que existe uma parcela bastante significativa de cada uma das, né, da questão do relacionamento homo ou hétero, a gente identifica ou não. Mas pensando, para ficar mais simples, o meu exemplo, num relacionamento hétero, por que eu falaria só para mulher ou só para homem? Sendo que eles vão se relacionar. De que adianta eu falar só para mulheres, dar um monte de dicas, um monte de coisa e cair na questão até dos joguinhos. Olha, faz isso, fala aquilo, que ele vai cair feito um patinho. É esse o objetivo? O meu não, né? No meu canal não. Então, a gente tem que entender as duas partes, a gente tem que ponderar, a gente tem que se colocar no lugar do outro, sim, né? Se eu disser isso, o que vai causar no outro, como é que o outro recebe essa informação, que para mim, por ser mulher, tem um sentido, um significado, para o outro, por ser um homem, ele tem outro sentido, outro significado. E eu vejo uma questão bastante interessante, que é essa questão do machismo, que obviamente que não tem nada de positivo, nada mesmo. E do outro lado, o extremo oposto, entre aspas mesmo, do feminismo. Porque pensando, feminismo não é o oposto, eu já falei várias vezes, feminismo não é o oposto do machismo. Mas tem muita gente que de maneira bastante errônea tem essa visão. Então começa tudo por aí, né? Então a coisa já começa a embolar por aí. Então tem essas questões. E o que eu quero falar exatamente, fica essa briga entre homens e mulheres. Não preciso de homem e não sei o que, porque são todos. Eu não gosto desse termo, mas eu vou usar porque é o que a gente mais escuta. Eu fico, sabe, só falta ter uma síncope quando eu escuto isso. Ah, é homem escroto, não, macho escroto, boy lixo. Eu tenho certeza que quando a gente vai para esses extremos e quando a gente começa a tratar as pessoas desta maneira, não tem realmente como a gente ter um olhar saudável, de construir uma relação saudável com esta pessoa em específico ou com outra do mesmo gênero.
porque a gente já traz aquela visão, aquela verdade, pelo menos para a pessoa que está se colocando dessa maneira, que ela acaba levando isso para outras pessoas. E só espera o primeiro suspiro errado, né? Que ela vai falar, tá vendo? Mais um macho escroto, tá vendo? Mais um boy lixo. E nem sempre é assim. E o que eu quero trazer aqui não é passar pano para homens, não é passar pano para mulheres, mas essa guerra entre os sexos, de gênero, gente, quem não percebeu ainda que esse caminho, essa estrada, é o caminho errado? Que isso não vai levar ninguém a lugar nenhum, a não ser para onde está levando, e que a gente já está vendo isso, um bando de gente, uma multidão, um exército de pessoas se machucando, sabe? E aí um ataca o outro, homens atacam as mulheres, mulheres atacam os homens, e essa mistureba, essa parafernália, que não vai dar em lugar nenhum. Alguém precisa parar e entender que tá tudo errado. E por exemplo, obviamente que a gente sabe que sim, a sociedade é machista. E o ponto que eu quero chegar é, a sociedade é machista, inclusive com os próprios homens. Este é o ponto que eu quero que a gente reflita. Sim, os homens também sofrem com o próprio machismo. E vai resvalando isso em todas as esferas, em todos os tipos de relacionamentos, do profissional, do familiar, profissional, fraternal, conjugal, todos os tipos de relacionamentos. A nossa sociedade, ela é machista e ela é patriarcal. Engana-se quem pensa que apenas as mulheres passam a ser vítimas ou sofrem com machismo. Os próprios homens sofrem com machismo. Quando, por exemplo, está mudando, né? Mas ainda não mudou. Quando eles, desde criança, é ensinado, homem não chora. Homem tem que ser forte. Não, isso não é papel de homem. E ao mesmo tempo, do outro lado, são direitos iguais. As mulheres são iguais aos homens. Opa, peraí, essa conta não fecha. Se somos iguais, mas tratam diferente, as mulheres podem tudo, pensando, né, fazendo recortes e pensando de forma macro. Hoje, né, as mulheres podem tudo. Elas arregaçam as mangas, elas vão, elas fazem, elas acontecem, faz tudo. Como se homem fosse. Mas o oposto ainda não é aceito. O homem não pode fazer tudo o que uma mulher faz. Porque se um homem se fragiliza, se mostra vulnerável, fragilizado, chora, expõe seus sentimentos, chora por mulher, tanto é que eu vejo muito, questões assim. Homem não chora, homem não sofre quando termina um relacionamento. Imagina, isso é lenda. Aí vem alguma mulher e fala assim, eles sofrem sim quando termina um relacionamento. Imagina, homem não sofre. Homem é tudo macho escroto. Eles não têm sentimentos. As próprias mulheres colocam isso e depois vão para o outro lado dizendo que eles são, né,
macho escroto, boy lixo, sei lá o que mais que falam aí. Então, 2 pesos e 2 medidas, sabe? Essa balança, essa equação, ela não equilibra, essa conta não fecha. E aí a gente para pensar, colocando ali não, sabe? Literalmente estudando, sentando, pegando livro, pegando artigo, pegando artigo científico, da psicologia, da sociologia, enfim, a gente pega, senta, estuda e fala, tá tudo errado. Como é que eu quero combater atitudes machistas colocando um peso tão grande nos homens que também sofrem com esse machismo? Qual é a parte que não entenderam ainda, que é muito mais fácil, mais fácil entre aspas, porque para ser mais fácil, na verdade eu vou trocar o fácil pelo simples, mas para ser mais simples e consequentemente mais fácil, precisa sair da zona de conforto, precisa se desarmar. E aí eu estou falando principalmente para as mulheres, se desarmar e olhar o outro como também um ser humano que sofre, que tem seus momentos de fragilidade, de vulnerabilidade, que sofre, sabe, sente dores entre amores e desamores, entre prazeres e não prazeres, sofre por amor, chora, fica triste, não sabe como agir. Também tem aquele momento de eu não sei se eu vou, não sei se eu fico, eu não sei se eu me aproximo daquela mulher que eu tô afim ou se não. Aí, sabe, e fica aquele turbilhão. Sim, o outro, porque a gente também passa por isso. Ai, não sei se eu ligo. Aí pego lá o celular, né? Aí fica assim, ai, vou ligar. Ai, não, peraí. Aí se eu mandar mensagem, o que ele vai pensar de mim? Ai, transo ou não transo no primeiro encontro? Gente, vocês acham que os homens também não passam por isso? Ai, será que eu, sabe, dou um passo ali pra transar no primeiro encontro ou não? O que será que ela vai pensar? Será que ela vai achar que eu sou um macho escroto? Eu não sou, mas e se eu também não tomar uma atitude? Será que ela vai pensar que não é bem por aí? Né? Porque hoje tá assim, se o cara toma atitude, ele é macho escroto, avançou o sinal. Primeira vez já tá avançando o sinal. Se não toma atitude, esse daí joga pro outro time. E como é que esse homem, como é que ele age? Vocês acham que é fácil? Vocês acham que é fácil, né? Porque quando vem uma crítica, algum caso mais pontual, por exemplo, e aparece na internet, cai nas redes sociais, cai na mídia, cai na boca do povo, mexeu com uma, mexeu com todas. Mesmo que seja qualquer coisa. E os homens? O tempo todo, se chamar uma mulher de, eu vou adaptar aqui, né? Mina lixo, mexeu com uma, mexeu com todas. Vai dar um furdúncio. Agora o tempo todo é colocado boy lixo, macho escroto. É uma dúzia. Mas não são todos. Como você acha que eles reagem? Não sentem nada? São frios? Um cubo de gelo? O que vocês querem com isso? E aí, obviamente, que toda ação tem uma reação. Vocês acham que os homens vão reagir de que maneira? Entregando flores para vocês?
para nós, mulheres, tratando todas como... Não dá nem para dizer tratando como princesa da Disney, porque tem mulheres que querem ser tratadas como princesas da Disney e tem outras que, se o cara ousar, sonhar em tratá-la como princesa da Disney, ela tem um piripaque, né? Então, vocês pensam que é fácil descobrir como é que esse universo funciona, como é que as coisas vão funcionar? Cada pessoa que conhece tem que aprender ali desde do primeiro contato, sabe? O primeiro gesto, sabe? Se pôs o cabelo para lá, se passou a mão no cabelo, se deu aquela mexidinha ali para baixo, se aquele sorriso. Peraí, a leitura que eu vou fazer dessa é uma. Aquela outra que tem um outro comportamento ali, que o cara tá analisando de longe, ele fala, aquela lá, eu já não posso agir como aquela outra ali. Então, e com o homem é a mesma coisa, né? Da mulher em relação ao homem, é a mesma coisa. Então, é muito injusto, e eu vou dizer que até leviano, quando a gente coloca todo mundo no mesmo balaio de gato e trata todo mundo igual. Todo mundo como um boy lixo, como um macho escroto. E a gente esquece que sim, eles também são frutos da sociedade machista e patriarcal. Haja vista, a gente olhar, fazer um outro recorte aqui, abrir uma outra janela, quando a gente olha, por exemplo, os homossexuais masculinos, os gays, o que acontece em termos de violência, de agressão, de preconceito, discriminação, de tabu, de homofobia, transfobia. E quando a gente vai olhar, ainda que esses números sejam bastante tímidos, porque eles não são registrados, né, os boletins de ocorrência e daí para frente, exatamente como são, porque muitas vezes teve um homicídio ali por conta de uma homofobia, de uma transfobia, mas não é dessa maneira que é registrado esse boletim de ocorrência, esse óbito, portanto não é dessa maneira que vai para as estatísticas, portanto não é dessa maneira que a gente tem os números, mas simplesmente como um homicídio, sendo que a origem foi outro motivo qualquer aí. Aliás, não é um motivo qualquer, mas sim o preconceito, a discriminação. Quando a gente vai olhar, eu estudo isso, né? É minha área. Então, já peguei. Quando a gente vai... E agora eu tô juntando a sexologia, a minha especialização em relacionamentos com o direito. E quando a gente vai pegar, cruzar as informações destes homicídios por homofobia, por exemplo, e a gente vai buscar a autoria desses crimes, são homens héteros. E aí quando a gente vai aprofundar e vai juntando outras áreas para entender, a gente entende que lá, sabe, a estrutura ali tinha uma sociedade machista, conceitos, estruturas machistas que levam a comportamentos absurdos. Então, quando a gente fala de sociedade machista, patriarcal e tudo isso, a gente não tem que combater os homens. A gente tem que combater comportamentos machistas, mas saber que a gente precisa ponderar. A gente precisa olhar 1 milhão de fatores, porque muitas vezes, grande parte das vezes, os próprios homens são vítimas do próprio machismo.
Exatamente, para você que fala, ai, será? Ai, que loucura, ai, que não sei o quê. Põe um bumbum na cadeira e vai estudar. Vai buscar estatísticas. Comece a olhar o homem como um ser humano, sem rótulos e sem julgamentos. Converse com seus amigos, homens. Pergunte sobre sentimentos. Como é que eles expressam ou como eles guardam? E quando eles guardam, por que eles guardam? Porque não tem espaço para se mostrar frágil? Porque não tem espaço na sociedade para se mostrar vulnerável? Porque não é de bom tom um homem se mostrar fragilizado por conta de sentimentos, por conta de estar apaixonado, por conta de ter levado um chega pra lá daquela mulher, né, ou a mulher amada, ou a mulher que ele tá lá muito afim, mas que às vezes nem tem não tem nada ainda e nem vai ter. A mulher, quando leva chega pra lá, quando ela é traída, esse é um ponto importante, desmorona, chora, vai para as redes sociais e vira aquela lamaceira. E o homem? Quais são os comportamentos que esta sociedade machista espera que um homem traído tenha? Aí logo, já até sei. Vai vir logo alguém e vai falar assim, mas eles que traem. Os homens que são os traidores. Sei. Eles traem com quem mesmo? Com boneca inflável? Ou do outro lado também tem um ser humano? E por que a gente só olha um lado? Isso se realmente fosse assim. Mas eu sugiro de novo que você coloque o bumbum na cadeira, pesquise e vai ver como é que estão esses índices de traições, né? Que tá ali, ó, a par e passo, tanto homens quanto mulheres. Então, 2 pesos e 2 medidas para a mesma questão, isso não vai dar certo nunca. Então, a gente precisa começar a pensar em tudo isso. Se é que queremos combater o machismo, combater essa sociedade patriarcal, combater tudo isso. Desculpa. Combater tudo isso que incomoda a tanta gente. Então, eu te convido a parar, refletir e ser mais humano. Se é que você quer uma sociedade humana. E se é que você quer direitos iguais, tanto para um lado quanto para o outro. Então, se é isso que você busca, a gente precisa olhar que o outro lado também tem uma pessoa, um ser humano, que tem sentimentos e que, por ser ensinado, né, não pode expressar o que sente, não pode falar o que sente, não pode mostrar, não pode chorar, não pode se fragilizar, se vulnerabilizar. Tem que ser firme o tempo todo. Caso contrário, vai ser ridicularizado, vai ser colocado, vai ser questionado a sua masculinidade. Então, a gente precisa... Eu tô lendo aqui para ver se eu acho um livro muito legal que chama... Peraí, deixa eu ver se ele tá fácil aqui. Ai, não tá por aqui não. Mas é um livro
que fala do homem subjugado, que é da Malvina Muscat, que é um livro fantástico. Gente, eu peguei ele esses dias. Enfim, eu já mostrei esse livro para vocês, que fala do homem subjugado. Peraí, deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui. Oh, meu Deus, cadê? Cadê tu, livro? Enfim, depois eu acho, depois eu mostro para vocês. Não sei onde tá. Mas chama O Homem Subjugado. E Malvina Muscat, a autora. Fantástico, livro fantástico. Conheço a autora, tem uma percepção assim muito sensível mesmo da questão. E eu penso que vale muito a pena refletirmos sobre isso, se quisermos de fato termos uma sociedade, e aí se amplia, se estende para comportamentos, para relacionamentos, para tudo, né? De maneira mais nobre, mais humana, mais equilibrada, mais respeitosa. Porque enquanto ficar, sabe, um atacando ao outro e se esquecendo que do outro lado, como eu acabei de mencionar, tem uma pessoa que tem sentimentos, que sofre e que tudo mais, tudo como a gente, eu falo, as mulheres, aí a coisa começa a tomar um outro formato. Então, para você que ataca, todos os machos são escrotos e os boys lixo, você já parou para pensar? Sempre que for criticar o outro lado, e aí vale para homens e para mulheres, quando você for criticar o outro lado, pare um instante, ainda que você ache que tá tudo errado, que o comportamento, a atitude daquela pessoa é tudo do avesso. Pare um instante. Tire o julgamento, tire a emoção, tire tudo e olhe apenas o fato do que fez aquela pessoa fazer o que ela fez. Se você estivesse no lugar dela, sendo ela, o que você faria? Não é me colocar no lugar do outro com a minha percepção, com a minha realidade. Mas é me colocar no lugar do outro com a realidade dele, com os recursos dele, com ou sem privilégios. Aí a gente começa a conversar. Caso contrário, não. Pense nisso. Beijos para vocês.